Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Dutra e essa é mais uma videoaula do Preparatório Radiologia. Na videoaula de hoje nós falaremos sobre posicionamentos básicos do esqueleto axial, AP de abdômen. Nesse posicionamento, o paciente estará em posição ortostática e ele pode ser realizado também em decúbito dorsal, com os braços ao lado do corpo e levemente afastados. O raio central estará centralizado de forma perpendicular na altura das cristas ilíacas do paciente, com a distância foco-receptor de imagem 100 centímetros. Alguns médicos optam por solicitar em decúbito dorsal, outros por solicitar em posição ortostática. E isso varia muito de serviço. Se a gente for analisar pela literatura, o paciente em posição ortostática, a posição na qual ele estará, tudo que for líquido, ou seja, que eu teria um pouco maior de peso, tende a descer. Tudo que for gases, que for ar, tende a subir. Então, eu consigo avaliar níveis hidroaéreos com muito mais precisão e facilidade em posição ortostática. Mas alguns médicos, num protocolo simples, de abdômen simples, podem solicitar em decúbito dorsal. Então, a gente não pode se prender à nossa rotina de trabalho, Às vezes no meu serviço, algum médico pede em decúbito dorsal, outro pede em ortostase, isso vai variar muito. Então a gente tem que sempre, quando eu falo em concurso público, eu ir de acordo com a literatura. E essa é uma imagem obtida de um AP de abdômen em ortostase. Na incidência AP de abdômen em decúbito lateral, o paciente estará em decúbito lateral esquerdo, com os braços elevados, próximo à cabeça e joelhos parcialmente flexionados, encostados um no outro, de modo a estabilizar o paciente. O decúbito lateral esquerdo visualiza melhor o ar livre intraperitoneal na área hepática, no abdômen superior direito, por estar longe da bolha gasosa gástrica. O raio central estará incidindo de forma horizontal, centralizado no receptor de imagem, cerca de 5 centímetros acima das cristas ilíacas, com a distância foco-receptor de imagem de 100 centímetros. É importante frisar que o paciente deve estar posicionado em posição de decúbito lateral por no mínimo 5 minutos antes da exposição radiográfica, a fim de permitir que o ar suba ou líquidos anormais se acumulem. A recomendação literária é que esse posicionamento seja mantido de 10 a 20 minutos antes da exposição, se for possível, para otimizar a visualização de pequenas quantidades de ar livre intraperitoneal. E essa é uma imagem ilustrativa da incidência em decúbito lateral para abdômen. E uma imagem radiográfica. Nós temos ainda a rotina de abdômen agudo. E mais uma vez eu volto a falar, ela pode variar de serviço para serviço, mas, de acordo com a literatura, o ideal é que seja da seguinte forma: AP em decúbito dorsal e AP em ortostase do abdômen e um PA de tórax. Por que eu devo fazer um PA de tórax? Inclui-se um PA de tórax na rotina para abdômen agudo, pois na radiografia do tórax é possível visualizar se existem quantidades de ar presentes na região torácica. Em caso em que o paciente não consiga ficar em ortostase, ou seja, o paciente não consegue ficar de pé, é realizada uma incidência especial, a incidência AP em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, que nós vimos nos slides anteriores. Então essa seria a sequência: um AP em ortostase de abdômen, um AP em decúbito dorsal de abdômen, um PA de tórax. Em caso que o paciente não consiga fazer um AP em ortostase, nós fazemos um AP com decúbito lateral e raios horizontais. Nós temos ainda a incidência apicolordótica. É uma incidência em AP, onde o paciente estará em ortostase, afastado aproximadamente 30 centímetros do receptor de imagem e inclinado para trás, com o ombro, pescoço e o dorso da cabeça contra o receptor de imagem. O raio central estará perpendicular, centralizado com o terço médio do osso externo.
A distância foco-receptor de imagem será de, no mínimo, 150 centímetros, e o ideal que seja em 180 centímetros. Essa incidência é realizada principalmente para excluir possíveis calcificações e massas por trás da clavícula. Bom, finalizamos essa primeira etapa da nossa aula. Na próxima videoaula, nós iremos comentar questões de concursos públicos específicas de posicionamentos para esqueleto axial. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!